Olá, estamos agora no nosso segundo módulo, né, que são as defesas dos intestinos, né? Na verdade, uma coisa vai complementando a outra e elas todas se conversam, né? Porque a gente, no módulo anterior, quando a gente começou a conhecer os intestinos, né, como eles funcionam, né, como é que você desenvolve as doenças, né, desmistificar a ideia de que é a prisão de ventre que desencadeia as doenças, mas na verdade a prisão de ventre já é uma doença causada por um comprometimento do colo, né? Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais, entender um pouco sobre as defesas dos intestinos, a parte da imunidade dos intestinos. E eu preparei para vocês aqui um slide bem legal, onde a gente vai conseguir entender um pouco mais essa parte da imunidade, né? Essa parte do que tem dentro dos intestinos da gente. A todo instante, o sistema imunológico ele procura eliminar tudo que é inútil ou tóxico do nosso corpo. Tá? Uma de suas partes mais ativas, muitos de vocês devem saber, é o sistema linfático, que, sobretudo, os glândulos linfáticos se encarregam de localizar, pegar e expulsar do corpo todas as substâncias que não são desejáveis para a gente, tá? Que não fazem bem para o nosso corpo. Então, vocês estão vendo aí o sistema linfático aqui em azulzinho, né? Onde ele vai estar absorvendo, né, as toxinas do nosso corpo e eliminando, tá, essas toxinas. Então, na verdade, essa é a função do sistema linfático. Muitos estudos mostraram que tudo que deixa frágil a mucosa intestinal, como laxantes, álcool em demasia, a manteiga, gordura demais animal, medicamentos químicos e principalmente, na minha opinião, o estresse, provocam, pela passagem para o sangue, toxinas e micróbios que são da flora intestinal. Né? A gente vai entender isso quando a gente estiver estudando a desbiose, né? Ou seja, uma intensa sobrecarga de trabalho, né, vai para o sistema imunológico, o qual fica trabalhando muito além da sua capacidade. E ele vai acabando, obviamente, por deixar estagnar no corpo substâncias que deveriam ter sido expelidas, eliminadas e que vão provocar lá na frente inflamações, tumores e escleroses, né? Então, o que é que acontece? Se você entende que o sistema linfático, né, ele tem também um limite, né, como todo o nosso corpo, né? É um carro, né? Vai estar andando, você está dirigindo o carro, né? Os pneus, por exemplo, ele chega um momento que você sobrecarregou demais, né? Carregou muito peso, andou muito nas estradas, andou por estradas que seu pneu não comportava, e ele vai acabar rasgando, ele vai acabar furando, ele não vai dar conta, né? Porque você carregou mais peso e andou mais do que a capacidade daquele pneu. Assim também é o sistema linfático. E aí, o que acontece? O sistema linfático, quando ele fica muito sobrecarregado, por conta de todas essas coisas que eu falei antes, né? Sobre muitos remédios, muito estresse, né? Uma alimentação inadequada, né? Um nível de toxinas muito grande no corpo, o sistema linfático ele não dá conta disso, e por conta disso, muitas toxinas terminam escapando, né? E indo para a nossa corrente sanguínea. Então, o nosso corpo ele tem um limite, né? Ele tem um limite para cada parte do nosso corpo, ele tem um limite, ele não pode funcionar além de sua capacidade. E nós temos a flora intestinal, que é o tempo todo o espelho da saúde física e psicológica que tem um indivíduo, né? Qualquer alteração dessa microflora, né, vai assinalar a alteração nas condições da vida, né, e na orientação para estados de patologias que são graves. Então, eu falei para vocês que a prisão de ventre já é uma consequência do comprometimento da flora, lembra? No módulo anterior? Pois é. Então, na verdade, a qualidade da microbiota que você tiver nos seus intestinos vai dizer que qualidade de corpo e que qualidade de mente, de pensamentos você vai ter, né? Então, para isso é importante que a gente consiga entender, né, esse universo invisível para os nossos olhos, tá? Aí tá a microbiota, as forças do bem e do mal no planeta dos intestinos. Eu gosto desse nome planeta porque é assim que eu vejo ele, tá?
Gente, nós temos mais bactérias dentro do intestino do que células no nosso corpo. Então, você imagina a quantidade de bactérias, a quantidade de habitantes que tem no corpo da gente, né? Nós temos uma quantidade tão grande que é maior do que as células que compõem o corpo da gente. Ou seja, literalmente, os intestinos é um planeta totalmente habitado por diversas espécies, né? E ele tem o seu ecossistema, percebe? Ele tem o seu ecossistema muito individual. E por ele ser realmente um planeta muito independente, a gente precisa realmente conhecer para entender de como é que a gente vai, o que é que tem habitado dentro da gente. Porque a gente vai ter dentro da gente bactérias positivas e vamos ter bactérias negativas, exatamente como tem no planeta Terra, né? Nós vamos ter pessoas que são muito boas, vamos ter pessoas que são muito mais, né? Na verdade, eu não acredito em pessoas mais, eu acredito em pessoas que estão desconectadas de si mesmas. Assim também são as bactérias do nosso corpo, né? E precisa existir um equilíbrio dentro do corpo, precisa existir um equilíbrio dentro da flora, né? Se esse equilíbrio ele for comprometido, inevitavelmente isso vai começar a desenvolver gases, prisão de ventre, constipação, e aí a constipação e a prisão de ventre desenvolve a diverticulite ou a colite e tudo, né? A pancreatite vai desenvolver, na verdade, uma série de outras patologias exatamente por conta desse desequilíbrio. É exatamente como nós temos no nosso mundo externo, né? Você tem um governante, você tem uma cidade, né, onde tem os governantes, e se você tiver mais bandido do que mocinho, né, o que vai acontecer? Né? Os bandidos tomam conta daquela cidade. Assim também é dentro do planeta dos intestinos, tá? Nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins, tá? Então, um adulto ele pode possuir cerca de 50 trilhões de micro-organismos dentro do seu corpo, né? Estamos sempre expostos a bactérias, fungos e micro-organismos através da alimentação, tá? E porque nem todos os alimentos são benéficos, tá? E nem todos os micro-organismos são benéficos. Então, o que acontece? Dentro dos alimentos que a gente consome, vem junto uma série de coisas, né? Vem junto um micro-organismo que não é muito bom para a gente, né? E porque nem todos são benéficos, o sistema gastrointestinal, tá, possui enzimas que, ao mesmo tempo em que começam a degradar os carboidratos e as gorduras, principalmente, procuram destruir também as bactérias que são patogênicas. Ou seja, o nosso intestino, né, o nosso planeta, ele já sabe que a gente está exposto a tudo isso. Então, quando a gente consome os alimentos, quando a gente respira, coisas que a gente toca, né, o intestino da gente sabe que vem muitos micro-organismos. Então, não vem só coisas boas, vem coisas ruins, né? E a flora, por saber disso, ele está cheio de soldadinho que vai combater esses intrusos dentro do nosso corpo, tá? E esses soldadinhos, eles são fundamentais para o equilíbrio da gente. Eu coloquei aqui para vocês uma série de substâncias tóxicas que estão dentro do corpo da gente, né? Que elas vêm de várias áreas, tá? Então, elas são encontradas nas fezes. Nós temos aqui o indol, que provoca fadiga e depressão. Nós temos o escatol, que provoca gases e flatulência. Nós temos a toxina indiana, que provoca dores de cabeça. Nós temos a toxina cadavérica, que provoca irritabilidade, ansiedade e nervosismo. Nós temos a moscária, que provoca insônia. A neurina, que provoca neurite e nevralgias. A gente tem a pitomatropina, que é a náusea e desconforto abdominal, tá? Nós temos a putrescina, que provoca abdômen proeminente, né? Um abdômen, uma barriga dilatada, flácida ou mesmo rígida. Nós temos a septicina, que provoca paralisias e infecções. Nós temos a amônia, que provoca nefrite e osteoporose, tá? Nós temos os sulfetos de hidrogênio, que provoca bronquite e enxaqueca. Os mercaptans, que são toxinas que provocam alergias e manchas na pele. O fenol, tá? É encarregado da dismenorreia e distúrbios hormonais. O cressol, que provoca para a gente mau hálito, língua saburrosa e odores. A sepsina, que tumores, miomas e cistos. A histamina,
coceiras e descamações na pele, e metilguanidina, que provoca inchaços nas pernas e dores lombares. Essas são as toxinas que estão presentes no corpo da gente. Por quê? Qual é a importância de a gente conhecer isso, né? A importância de a gente conhecer é que muitas vezes o nosso mal conhecimento, né? Nosso conhecimento limitado sobre o nosso corpo, né? Deixa a gente vulnerável a indicações. Então, pessoas assim, olha, toma kefir, ou toma tal coisa, olha, não toma lactobacilos, porque tem lactobacilos que vem do leite, que é para quem é vegetariano não quer tomar e tal. E eu coloquei esse slide que é muito importante, que tem, na verdade, os probióticos que são muito direcionados, tá? Tem probióticos, se você toma uma quantidade de probióticos que não são, na verdade, eficazes, bactérias eficazes para lidar com determinadas toxinas, elas não vão, na verdade, ajudar você para aquela patologia específica, né? Ela vai contribuir, óbvio, porque nossa flora precisa, mas ela ainda não vai ser tão eficiente como deveria no combate dessas toxinas, porque lá na frente a gente vai estudar que nós temos cepas de diversas bactérias que são combatentes dessas toxinas, tá? Então, pelo microscópio, as nossas entranhas são, na verdade, um autêntico microplaneta, que tem diversas zonas climáticas e muitos habitats diferentes, tá? Hospedamos dentro de nós uma quantidade fabulosa de bactérias, de fungos e outros micro-organismos invisíveis que compõem a nossa flora intestinal. Eles ficam alojados no nosso intestino grosso, também chamado de cólon, né? E que circula todo o intestino delgado. Eles fazem parte do ecossistema humano e são, portanto, fundamentais para a nossa sobrevivência. No nosso esôfago, né, quando a gente se alimenta, a gente reduz, as secreções elas vão reduzindo em pedaços menores os alimentos que vão chegando ao esôfago, né? O esôfago é uma espécie de tubo, né, onde esses alimentos são comprimidos. Depois são aos poucos enviados ao estômago, que é a nossa câmara de armazenagem, que tem cerca mais ou menos de 1,5 litro de capacidade, tá? E que já vai estar devidamente preparado para recepcionar os pedaços de alimentos e reduzi-los ainda mais o seu tamanho. Quando ele entra no estômago, o bolo alimentar ele vai receber um banho imenso de suco gástrico, né? Esse suco ele contém enzimas e ácido clorídrico, né? Que ele vai, na verdade, diluir ainda mais, tá? Esse bolo. E trata-se de um preparado, na verdade, muito potente esse ácido, tá? Ele não apenas vai degradar as proteínas em peptídeos, mas ele ainda vai finalizar o processo de destruição das bactérias. Então, é muito importante que nosso ácido estomacal ele esteja em equilíbrio, tá? Mas, apesar dessas barreiras naturais, os micro-organismos benéficos, como os lactobacilos presentes tanto no iogurte quanto na coalhada, por exemplo, eles precisam conviver no intestino com as bactérias do tipo saprófitas, né? Que não fazem nem bem e nem fazem mal, tá? E vão ter que conviver também com micro-organismos patogênicos, como a cândida, a brucela, o toxoplasma e muitos outros que vocês viram lá atrás, né? No intestino saudável, essas bactérias têm suas ações maléficas contidas pela superioridade quantitativa de bactérias úteis, tá? Então, o que acontece? Se essas bactérias úteis, elas estão comprometidas, se você tem um número pequeno, né, dessas bactérias no seu intestino, isso vai comprometer a qualidade do cólon, certo? Então, o abastecimento da flora, ela é uma prioridade para a gente. E eu já vi inclusive médicos, pessoas que falam, não, olha, tem que ter cuidado quando passar os lactobacilos, não pode passar mais de tantos milhões. Isso é uma idiotice. Na verdade, os lactobacilos, os probióticos, eles são os nossos soldados, eles são os defensores do nosso colo,
Eles precisam ter em bastante quantidade, porque, na verdade, a gente tem muitas bactérias nocivas, muito mais do que as bactérias que são benéficas para a gente. A quantidade de bactérias nocivas que a gente ingere é muito alta, né? A gente é atacado o tempo todo pelo nosso alto nível de estresse, as nossas preocupações, os nossos apegos, né? A má alimentação, a qualidade até do ar que a gente respira, tudo isso dificulta, na verdade, uma qualidade de cólon, né? Dificulta, a gente está sendo abastecido o tempo inteiro de bactérias nocivas. Então, é muito importante abastecer a nossa flora com os micro-organismos positivos, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês a importância dessas bactérias benéficas para a nossa imunidade. A microbiota é muito influenciada pelo nosso estilo de vida, pelo nosso nível de estresse, pelos alimentos que a gente consome, acabei de falar, né? Então, se você tem um nível de estresse muito grande, se você tem uma preocupação constante, se você tem hábitos nocivos, né, para você, a nossa microbiota é composta por dezenas de trilhões de bactérias, incluindo pelo menos 1.000 espécies diferentes, com mais de 3 milhões de genes. Vejam só, né? 150 vezes mais do que genes humanos, né? Esse ser dentro do nosso corpo chega a pesar por volta de 2 quilos. Já pensaram? Vocês já ouviram falar sobre isso? É fantástico. Por isso que eu falo para vocês que, literalmente, os intestinos é um planeta. É um planeta desconhecido, gente, né? Então, imagina, chega a pesar 2 quilos de tantos micro-organismos dentro dos nossos intestinos. Pelo menos 2 quilos é da população de bactérias dentro dos intestinos. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, como não consumir probióticos? Né? Como não consumir? Como é o estado de verdade dos nossos intestinos? É uma coisa para você pensar, não é verdade? Algumas das funções da microbiota, para você que não entende ainda um pouco disso. A nossa microbiota, tá? Ela ajuda a digerir certos alimentos que nem o estômago e nem o intestino delgado foram capazes de digerir, né? Eu falei para vocês ali, explicando rapidinho, na questão do estômago, né? Que quando o nosso bolo alimentar passa pelo esôfago, né? E que ele chega no estômago, o estômago ele vai bombardeando, né? De ácido clorífico para poder diluir o alimento, né? E também destruir as bactérias que vêm junto com ele. Mas nem sempre ele não consegue destruir todas, né? Então, essas bactérias que vão sendo ingeridas, quem vai ser responsável por essa defesa vai ser a nossa microbiota, tá? E aí, além de ajudar a nossa microbiota, além de ajudar a digerir esses alimentos que o estômago não foi, nem o intestino delgado capaz de digerir, né? Ele vai ajudar na produção de algumas vitaminas, como a vitamina B e como a vitamina K, importantíssima para o nosso corpo, né? Ele também vai ajudar a produzir aproximadamente 90% de toda a serotonina do corpo da gente, né? Então, nosso humor, ele é totalmente influenciado pela quantidade de microbiota que a gente tem, pela qualidade, desculpe, da microbiota que a gente tem, né? A microbiota também vai ajudar a combater agressões de outros micro-organismos, mantendo a integridade da nossa mucosa intestinal, muito importante para a gente, né? Evitando o excesso dessa permeabilidade, que a gente vai estudar lá na frente o que é permeabilidade. A microbiota também vai desempenhar um papel importantíssimo na nossa imunidade, né? Vai promover um efeito de barreira, né? Aliás, inacreditavelmente, 70% de todo o nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, eu espero que vocês estejam entendendo a importância, na verdade, do intestino, né? Porque 70% da tua imunidade é construída lá dentro, aqui dentro do intestino, entendeu? 90%, o que vai definir se você é uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada, se vai definir que você é uma pessoa que discerne bem teus pensamentos ou discerne mal, né? Se você é uma pessoa que tem equilíbrio emocional, é teus intestinos. Agora me responda, né? Se você tem uma microbiota comprometida, se você tem uma serotonina já comprometida, uma imunidade comprometida,
tá? Não vou falar aqui nem da imunidade, eu vou falar da serotonina. Se seu humor está comprometido pela carência, na verdade, de nossos soldadinhos, de nossos defensores intestinais, como é que você vai fazer escolhas que são positivas para você? Você vai realmente, uma pessoa que está totalmente mal-humorada, que está muito infeliz, que está sempre com mau humor, ela tem condições de fazer um julgamento claro do que é bom e do que é ruim para ela? Entende? Ela vai estar realmente analisando as coisas de forma imparcial? Ou o humor dela vai estar interferindo diretamente nas escolhas da sua vida? Então, é algo para a gente pensar com muito carinho, não é verdade? O que são os probióticos? Né? O que são os probióticos? A gente vai, na verdade, estudar isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de tempo, né? No nosso próximo slide, ok?